Carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Um texto bem conhecido da igreja. E hoje, como já dissemos, o culto de ensinamento, e nós vamos a cada dia nos aprimorando mais na presença de Deus. Glória a Jesus. E conforme os dias vão passando, nós vamos aprendendo, vamos buscando, vamos nos santificando mais, e assim cada vez mais perto, glória a Jesus, de estarmos com Cristo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós, antes de aceitarmos a Cristo, tínhamos muitas práticas lá no mundo. E nós queremos classificar aqui essas práticas como atitudes de uma velha vida. Atitude já que deve ser passado para nós. Amém? E Paulo escreve isso aos Coríntios, por quê? Porque ele havia recebido informações de algo que havia acontecido. E ele fala, gente, vocês já aceitaram a Cristo, agora vocês são nova criatura. Não dá mais para vocês viver da mesma forma com que vocês estavam vivendo antes de conhecer a Cristo. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela regenera, ela transforma, ela limpa o homem, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Porque quando as pessoas olham aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, automaticamente se percebe na face dessa pessoa o brilho do Espírito Santo de Deus, e aí vem a limpeza exterior a qual nós estamos nos referindo nesta noite. Por quê? Porque tem que haver diferença na nossa vida. Amém. Glória a Jesus. Todo crente lavado, remido no sangue de Jesus, ele tem diferença. Por onde ele passa, há uma diferença em sua vida, e isso é percebível pelas pessoas lá fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós queremos dizer o seguinte: algumas práticas que nós tínhamos não tem mais. Aquele crente que mentia, não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que se prostituía não prostitui mais. Mas isso todo crente que é lavado e remido no sangue de Jesus. Por quê? Porque tem crente que é lavado, tem crente que não é lavado. Tem crente que não é lavado e remido no sangue de Jesus? Claro que tem. As igrejas estão por aí cheias, Estamos convivendo em meio às pessoas que se dizem crentes, que se dizem crentes, que se diz igreja do Senhor, e que não são lavados e remidos no sangue de Jesus. Por quê? Porque um dia talvez até foram, lá atrás. Só que aí, o crente, por isso que a Bíblia diz assim, que você que é santo, aquele que é santo, santifique-se ainda. Por quê? Porque a santificação é um processo na nossa vida. E aí tem gente que pensa, porque um dia aceitou a Jesus como Salvador, levantou a mão, aí pronto, agora o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele pode fazer o que quiser, que não tem mais o que tire dele a sua salvação. E aí, irmão, nós estamos indo contra a palavra de Deus quando pensamos assim. Por quê? Porque nós temos que viver este processo de santificação dia após dia na nossa vida. Ou seja, por que quem está limpo, limpe-se ainda? Por quê? Porque se ele não continuar se limpando, a sujeira vai grudar nele de novo.
sujeira pega de novo. É mais ou menos assim, você limpa a casa, daqui a pouco está empoeirada de volta. Você lava a louça, daqui a pouco a louça está suja de volta. A nossa vida, ela precisa ser não somente um dia lavada, não. Ela precisa ser o tempo todo lavada, purificada, lavada, purificada. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. Como diz aí algumas doutrinas aí fora. O crente que é salvo precisa dar manutenção a essa salvação. E essa manutenção, irmãos, é através de um processo de santificação a cada dia. Glória a Jesus. E aí, irmãos, nós não entendemos por que de tanta coisa, tanto problema. Meu Deus, eu fiquei crente para ver se a coisa melhorava, para ver se eu saía do meio do problema, mas parece que eu entrei no meio de um monte de problema. Não é assim que acontece com alguns? Jesus da glória. Quanto mais eu oro, mais problema tem, mais dificuldade tem. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos e muitos não estão preocupados em manter a sua vida separada do mundo. Aceitou Jesus, gostou de conviver num meio agradável como esse, porque é agradável nós estarmos aqui na presença de Deus, ouvindo louvores, ouvindo cânticos que enaltecem o nome do Senhor Jesus. Só que aí eles esquecem que tem que continuar mantendo essa santificação, continuar mantendo essa salvação na presença de Deus. E aí, irmãos, a gente começa a ver coisas terríveis acontecendo no meio da igreja, como aconteceu lá em Corinto, como aconteceu em outras igrejas da Ásia, aonde Deus teve que tratar com aquele povo de forma dura e severa. Por quê? Porque as pessoas já achavam que eles estavam acima de qualquer coisa, acima inclusive de Deus, que nada mais que poderia atingi-los no que se diz a sua salvação. Ou seja, eu sou salvo e nada mais. Eu posso pecar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso prostituir, que não tem problema. O importante é eu estar aqui no meio da igreja. Não, você tem que estar aqui, eu tenho que estar aqui, mas tem que haver um compromisso com Deus, tem que haver um compromisso com a noiva do Cordeiro, para que nós possamos então um dia entrar no céu pelas portas, como nos diz a palavra de Deus. Aleluia. Não dá para viver de qualquer forma achando que vamos chegar no céu. Não dá para chegar em Curitiba se nós pegamos aqui a estrada do céu e vamos sentido Castro. Vamos sair de São Paulo, vamos sair lá no norte do Brasil, mas não vamos chegar em Curitiba. Por quê? Porque estamos querendo chegar em Curitiba por outras vias, por outros caminhos. E aí, irmãos, o céu não tem outra forma de chegarmos lá. É somente através de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que é que Tiago escreveu? É mediante a fé. Aleluia. Não vem das obras, mas é mediante a fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus nos chama a atenção e fala assim: olha, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que é novo de verdade. Não é aquele novo assim trazendo algumas coisas antigas para a nossa vida, não, é deixando de lado. Aleluia. Nós estamos sim sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a magoar o nosso irmão, a sermos magoados. Só que existem coisas na nossa vida que é reprovável 100% pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Aleluia. O que Ele quer, irmãos, é que nós vivamos um processo de santificação, um processo pacífico. Vivemos aqui, como a nossa irmã Silvaneira leu aqui hoje: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós entendemos que a união, irmãos, é algo que vai fazer com que nós estejamos juntos, mas que também estejamos em paz. Estejamos não somente juntos, mas estejamos realmente unidos, porque o fato de nós estarmos sentados um do lado do outro, não significa que estamos unidos. O processo de união na nossa vida, ele vai muito mais além do que estarmos aqui dentro. Aleluia. Mas o que Deus quer de nós é que nós vivamos em união, que nós vivamos essa união em uma fé perfeita, em uma nova vida que Deus tem nos dado através do sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que quer viver uma nova vida
Irmãos, mas ele quer continuar nas práticas do pecado, ele quer continuar traindo a esposa. Ah, pastor, irmãos, mas tem na igreja? Tem, na igreja, a igreja primitiva, que foi a igreja que Jesus fundou, existia esse tipo de pecado lá, irmãos. E aí, não pode existir no nosso meio hoje? Até pode, irmãos, mas não deve existir. Nós temos que refutar, nós temos que lutar contra isso, nós temos que brigar contra isso, no bom sentido espiritual de orar e repudiar esse tipo de prática. Por quê? Porque essa não é a igreja que Jesus vai levar para o céu. A igreja que Jesus vai levar para o céu é a igreja imaculada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, aquela que se preocupa em tirar o pecado do meio da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus fala assim que Ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, irmãos, não significa que esse povo está todo ele dentro de 4 paredes, conforme nós estamos aqui hoje. Não significa que todos que estão dentro das 4 paredes é a igreja. Porque a igreja não é as 4 paredes, a igreja é a nossa vida, é cada um de nós diante de Deus. Então, quando ele fala assim, que vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, ele está falando de uma igreja individual. Aleluia. Por quê? Porque um vai subir, o outro vai ficar, ou seja, uma igreja individual. Ele vai tirar esse povo da terra, só que é a igreja do Senhor, só que não é na sua totalidade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que o joio, ele vai crescendo junto com o trigo. Só que um dia, o trigo será tirado do meio do joio. Aleluia. O justo vai ser tirado do meio do injusto. E aí, irmãos, aí vem a nossa preocupação. Não simplesmente de nos mantermos justos, que já é o correto da nossa parte, mas também, irmãos, de trabalhar para que o máximo de pessoas se tornem justos. Aleluia. Mas e como é isso? Como é que eu vou me tornar justo se eu sou um pecador? Aleluia. O crente, irmãos, ele se torna justo através do sacrifício que Jesus fez, o sacrifício de justificação, aleluia, pela nossa vida, pelos nossos pecados, para nos tornar justos diante de Deus. Não somos justos pelos nossos méritos, não, somos justos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Só que essa justificação nós temos que buscar. Nós temos que lutar, nós temos que correr atrás, nós temos que nos esforçar, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, não é assim, se der eu vou, se não der eu não vou, se der eu oro, se não der eu não oro, se der eu leio a Bíblia, se não der eu não oro, para mim tanto faz como tanto fez, eu estou aqui, está ali, está acolá, é do mesmo jeito. Não, nós temos que ter compromisso, aleluia, nós temos que nos esforçar, glória a Jesus, e vencer o pecado, irmãos. Não é fácil para ninguém. Vencer o pecado não é fácil para ninguém. Vencer a natureza humana não é fácil para ninguém. Aí quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver quantos homens de Deus que tiveram que enfrentar o pecado e muitos deles sucumbiram diante do pecado. Muitos deles não conseguiram se manter longe do pecado e cederam ao pecado, cederam àquela tentação que estava ali diante deles. Aleluia. Se nós formos enumerar, nós vamos ver Abraão cedendo à natureza humana, cedendo ao pecado. Vamos ver Davi, sucumbindo diante do pecado. Vamos ver Jacó, vamos ver Esaú, vamos ver tantos homens de Deus como Sansão, como Salomão e todos os santos que sucumbiram e que a Bíblia registrou assim de forma bem clara, que eles sucumbiram diante do pecado. Mas a Bíblia, ela é tão maravilhosa, nosso Deus é tão maravilhoso. Por quê? Porque o homem cai, irmãos, o homem cai e fica lá atorado na lama. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele vai lá e levanta o homem de volta, porque Ele clama por misericórdia e Deus está sempre pronto para levantar. Aleluia. Quando o homem se volta para Deus com o coração arrependido, Ele está pronto para perdoar e para levantar de volta.
este homem para que ele possa novamente caminhar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Quem achar pode ler para nós. Colossenses capítulo 3, por gentileza, irmãos, vamos ler este versículo. Glória a Jesus. Colossenses 3 e 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amado, de entranhas de misericórdia, de dignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus, olha que palavra maravilhosa. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala assim: olha, agora vocês são nova criatura, então veja bem, vocês precisam se revestir como eleitos de Deus, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí o texto prossegue, irmãos, nos dando aí uma grande lição. Glória a Jesus. E aí, irmãos, nós vamos entender mais um pouquinho dessa palavra que nós estamos trazendo hoje, que ao invés de nós voltarmos às práticas antigas, é disso aqui que Deus está mandando nós nos revestirmos, como eleitos de Deus. Por quê? Porque um dia, quando aceitamos a Cristo, nós somos eleitos por Deus para esta salvação maravilhosa. Só que agora precisamos de nos revestir, aleluia, de entranhas de misericórdia. O que fala isso, Entranhas de misericórdia está falando de algo que vem de dentro, de algo que vem lá, eu não sei se, assim, do coração, de todos os órgãos que existem no nosso corpo. O certo é que tem que vir lá de dentro, irmãos. Sabe por quê? Porque diz aqui, olha, de entranhas de misericórdia, de algo que está apegado em nós, algo que tem que vir lá de dentro de uma força muito grande. Porque tem coisa que nós só conseguimos fazer e realizar se nós tivermos essa força que aqui diz, essa entranha de misericórdia. Como, por exemplo, usar de benignidade com alguém quando essa pessoa usou de maldade conosco. É difícil, é difícil. Só que quem tem essa entranha de misericórdia, ele vai conseguir usar de benignidade, de humildade. Não, me maltratou, mas eu vou permanecer humilde. Olha, me judiou, mas eu vou continuar manso. Continuar manso. Por quê? Porque é isso que Deus quer de nós, como novas criaturas. É isso que Deus quer de nós, como salvos em Cristo, eleitos de Deus, santos e amados. Olha só o que diz a palavra de Deus, palavra forte, maravilhosa para a igreja do Senhor. Vocês são santos e amados de Deus. Aleluia. Que não faz alguém por um amado, ou pela amada, ou pelo filho amado, ou pela mãe amada, pelo pai amado, É algo muito grande, irmãos. É algo maravilhoso que Deus nos transmite aqui e que nós devemos entender e aplicar na nossa vida. Aleluia. Por isso que nós temos que nos afastar do pecado e fugir das práticas do velho homem, porque agora nós somos nova criaturas de Deus. Aleluia. Vivemos uma nova vida diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 10. Glória a Deus. 1 Coríntios 1 e o 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém já achou, pode ler para nós. 1 e 10. Rogai-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Aleluia. Antes sejam, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e o mesmo parecer. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa, Aqui Paulo tratando de problemas da igreja,
dificuldades de relacionamento, né? Nós vamos ver também lá em Tiago, quando ele fala sobre as contendas, sobre os problemas, o problema da nossa língua, né? Porque ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta, né? E aqui Paulo fala assim: olha, cuidado, que não haja entre vós dissensões, mas que sejam unidos. E eu fico feliz porque essa palavra que foi lida na introdução do culto, falando que é algo comum e consoante que os irmãos vivem em união, ou seja, aqui vem falando que nós temos que viver numa união e viver, né, pensando em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Glória a Jesus. Aleluia. São lições importantíssimas que nós aprendemos da palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes, irmãos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a obra sofre com isso. O pastor falou aqui no começo: olha, o ganhar almas é importante, buscar as almas lá fora é importante, e aí nós temos que ter essa preocupação de termos este mesmo pensamento, agirmos dentro deste mesmo sentido, buscando o mesmo objetivo. Aleluia. E não, né, entrarmos muitas vezes em dissensões, em desavenças, em desunião, coisas que vêm para prejudicar o bom andamento da obra de Deus, deixando essas velhas práticas, deixando esses velhos costumes. Por quê? Porque é o mundo que tem esse costume de viver brigando, desunido, né, causando problema um para o outro, falando mal do outro. E nós, como servos de Deus, temos que nos corrigir de tudo isso e andar na presença de Deus com entrância de misericórdia, com humildade, com mansidão, com benignidade. Aleluia. Porque é isso que Deus quer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos problemas que poderiam ser resolvidos assim de forma tão fácil, problemas que poderiam ser resolvidos apenas com uma palavra, mas às vezes nós achamos que é mais fácil nós complicarmos do que nós simplificarmos. E aí vem as dificuldades, vem o problema, né? O crescimento da igreja para, a gente entra em, ao invés de nós gastarmos tempo para pregar a palavra, para ensinar, nós estamos gastando tempo para quê? Para resolvermos problemas. Aleluia. Mas não pode ter problema, pastor? Pode, claro que pode. Por quê? Porque aqui é o lugar de se resolver os problemas. Só que uma vez que nós temos esse conhecimento da palavra de Deus, nós temos essa sabedoria da palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos que resolver os problemas e não aumentarmos os problemas. O mundo hoje está em busca de pessoas que solucionam problemas. As empresas hoje estão em busca de pessoas que solucionam os problemas que eles têm lá. E aí, irmãos, Deus está em busca de crentes que sejam soluções para os problemas. Aleluia. E crente que é solução é crente que ora, é crente que jejua, é crente que participa, é crente ativo, né? É crente que traz uma palavra de ânimo, não de desânimo, o crente que traz uma palavra de otimismo e não de pessimismo. Entende? Esse é o crente que Deus está querendo usar. E aí nós temos que ter essa sabedoria para nós deixarmos Deus nos usar dentro desses requisitos que nós estamos falando. Glória a Jesus. Filipenses 2:3 fala assim: olha, nada façais por contenda e nem por vanglória. Ou seja, tudo que nós fazemos deve glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos deve glorificar o nome do Senhor. Inclusive aquilo que nós fazemos, não só aqui dentro da igreja, lá fora também. Lá na empresa onde você trabalha, o que você faz lá deve glorificar a Jesus. Por quê? Olha só que crente cuidadoso, né? Parabéns. O que aconteceu com José quando ele estava lá na cadeia? Quando ele estava na casa de Potifar? Olha, realmente o Deus de José está de parabéns, porque ele tem um servo, um seguidor que é fiel. Ele tem um homem que é zeloso, que é caprichoso, que
que realmente tem intimidade com esse Deus dele. Aleluia. Então o que nós fazemos lá na empresa deve glorificar a Deus. As pessoas têm que ver Deus através da nossa vida onde nós estamos. Na escola, no trabalho, no trânsito, na rua, no mercado, na fila do postinho de saúde, né? Olha, esse crente é paciencioso, né? Assim fala. Tem paciência, porque ele está aí, já tem 2 horas e todo mundo reclamou e ele não reclamou ainda. Ele é daquela igreja, sabe aquela igreja lá em tal lugar? Ele é de lá, esse crente é de lá. Olha, está de parabéns esse crente, porque até agora ele não falou mal do governo, ele não falou mal do prefeito, ele não criticou o vereador, ele não falou mal da atendente ali que está retrucando todo mundo. Por quê? Porque já passou da hora de fazer o lanche, não tem o remédio para dar para o povo, né? Faltou medicamento, faltou material para fazer os procedimentos, e ela está brava, mas o crente está lá, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vamos esperar, Deus vai abençoar. Aí ele olha e fala assim: olha, que crente exemplar é esse? E é assim, irmãos, que nós temos que ser crentes exemplares, não importa aonde nós estejamos, né? Que sejamos exemplos, aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, eu quero ler aqui 1 João capítulo 2 e o versículo 6. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Glória a Deus. Aquele que diz que está nele, também deve andar com ele, como ele andou. 1 João 2 e 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar com ele, né? Ou andar como ele andou. Amém? Você está nele, você afirma que você está nele, então também deve andar como ele andou. Aleluia. Vê bem que até aqueles que condenaram Jesus, condenaram sem motivo. Mandaram bater, eu estou batendo. Mandaram pôr a cruz nas costas dele, eu estou colocando. Não é assim que aconteceu com Jesus? Mandaram colocar a coroa de espinho, eu estou colocando. Por quê? Porque não sabia, não tinha motivo. Só que aí a palavra de Deus vem dizendo que, olha, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Sabe quem é que estava falando isso aqui, irmãos? Foi João. E sabe quem era João? Era o irmão de Jesus. Era aquele que caminhou o tempo todo do lado de Jesus. Então ele sabia exatamente como é que Jesus andava. Por isso que ele falou, aquele que diz estar nele. Por quê? Porque muita gente falava que estava nele. Muitos hoje falam que está em Cristo. Né? Como Paulo falou, olha, aquele que está em Cristo, né, nova criatura é. Aí muitos falam, não, eu estou em Cristo. Então precisa ser nova criatura. Precisa andar como ele andou. Aleluia. E se não fosse para ser assim, irmãos, provavelmente não estaria escrito aqui desta forma, estaria escrito de forma diferente. Por isso nós temos que entender a palavra de Deus como ela é. Não adianta a gente ficar aqui querendo fazer voltinha. Não, pastor, mas não é bem assim não. É assim sim, porque é assim que a palavra de Deus diz. Nós não podemos refutar a palavra de Deus, porque é ela que diz. E nós temos que andar exatamente conforme a Bíblia diz que nós temos que andar. Ah, mas até agora eu não consegui. Então vamos esforçar para conseguir chegarmos lá. Nós estamos num processo, só que temos que ir corrigindo aquilo que nós cometemos de erro, para nós irmos nos aprimorando diante de Deus. Aleluia. E chegarmos à estatura de varão perfeito, conforme está escrito em Timóteo. Porque nós temos que um dia chegar nessa estatura. Só que somente buscando isso é que nós vamos alcançar. Senão nós nunca vamos chegarmos lá. Nunca vamos chegar se nós não buscarmos isso. Glória a Jesus. Como é que você chega no teu salário no final do mês? Não é levantando todo dia cedinho, trabalhar, chegando de tarde, outro dia cedo trabalhando. Não é assim que você ganha o teu salário no final do mês? É assim.
E aí, nós temos que entender que também chegarmos a termos aquele salário que Deus vai nos dar naquele dia, é somente através do esforço, através da dedicação, através do empenho, através da oração, através da santificação, buscando. Somente assim, irmãos, nós vamos chegar um dia, né, e alcançarmos a nossa coroa da vitória, conforme nós vemos lá no Apocalipse. Aquele que vencer, Ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho. Aleluia. Jesus disse isso para nós. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós queremos encerrar dizendo o seguinte, irmãos: o verdadeiro cristão revela Cristo em sua vida. Aleluia. Não dá para ser cristão se as pessoas não verem Cristo em nós. Não dá. Como é que nós conhecemos os Hare Krishnas? Esse dia eu estava no centro e eu vi um passando. Porque eles têm um modelo de caminhar, de se vestir. Eles têm uma forma de se proceder diante da sociedade, independente se eles estão no shopping, na loja, no mercado, no culto deles. Quer dizer, eles são identificados. E nós, como cristãos, temos que ser identificados. Aleluia. Através do quê? Através da nossa reputação, através do nosso caráter. E cuidar, porque reputação é diferente de caráter. Caráter é aquilo que nós temos dentro de nós, irmãos. E reputação é aquilo que as pessoas estão vendo em nós. Então nós temos que ter caráter e temos que ter reputação. Porque tem muita gente que fala assim: Deus o livre, a minha reputação não pode ser atingida. Só que ele está igual um sepulcro caiado, né? Está bonitão por fora, mas por dentro não tem nada. Aí ele fala assim: não, mas a minha reputação tem que cuidar. Eu não posso perder a reputação. Por quê? Porque é a reputação que os homens estão vendo. Só que o cristão, ele tem caráter e tem reputação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque reputação sem caráter não quer dizer nada. É aquele que se esconde no homem, mas diante de Deus ele está nu. Não tem como se esconder. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Vamos buscar uma vida de santificação. Vamos buscar uma vida de zelo, realmente de nova criatura, de quem realmente um dia foi lavado, remido no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Estejamos de pé. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Glória a Jesus. Aliás, quero passar para o pastor Carlos, que vai estar fazendo o encerramento do culto, dando os avisos, fazendo o encerramento do culto. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor.